Pode começar aí. Falem no microfone, se apresente. Eu uso isso praxe por causa daqueles invasores que houveram, então sempre eu quero saber quais alunos estavam, para não ter nenhum estranho aí. Tá bom? Agatha presente. Tá bom, obrigado. Não pega falta, não, só para constar. O Alberto e o Guilherme, o Leandro, dá uma manifestada. Leandro, tô aqui também, professor. Quem que tá aí? Alberto? Opa, tô aqui também, professor. Valeu, obrigado. Guilherme. Boa tarde, Valeu, então, Alberto, também tô aqui. Tudo bem. Então, pessoal, espero que vocês estejam assistindo as aulas pelo vídeo, porque eu estava vendo as aulas passadas, eu controlo pelo YouTube, quantas visualizações fizeram, foi muito baixo. A turma de vocês tem 12 alunos, tem a outra que tem 9, e teve uma aula lá que apareceu 12 visualizações, mas tinha que aparecer, né? 12 com 9, né, dá 20, 21, né? Então, tinha que aparecer pelo menos umas 20 visualizações. Tá bom? Eu não uso colocar no Drive da universidade lá, porque é muito chato. Eu mesmo reassisto as minhas aulas, e quando eu tento linkar aqui pelo meu Drive, nossa, Deus, não carrega, trava, é uma complicação danada. E pelo YouTube eu assisto rapidinho, agora aprendi o truque que vocês usam, né, de usar duas vezes a velocidade. Então, disseram para mim que vocês estão fazendo esse truque aí, mas tudo bem, o importante é guardar a informação, a velocidade é para cada um, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, nós vamos começar a aula com exercícios resolvidos. Eu não sei se eu fiz com vocês, todo ano eu faço, na primeiro dia de aula, uma brincadeira do quebra-cabeça, que é pegar um quebra-cabeça, aí faz uma dinâmica de grupo. Por quê? Porque essa matéria, né, são pedacinhos que vão se emendando no final para formar uma figura completa. Eu não sei, acho que esse ano eu não consegui fazer, não lembro. Bom, se bem que eu comprei um quebra-cabeça de 400 peças, 4.000 peças, deu uma semana para os meninos montar, outro ano eu reduzi, comprei 400 peças. Agora, se eu voltar à aula presencial, eu coloco um de 50 peças, que é só para ter uma ideia do que a gente quer demonstrar. E fazer um quebra-gelo na primeira aula. Então, é o seguinte, tudo que nós aprendemos até agora foi mecânica e física, que a gente chama de física clássica ou mecânica clássica. Nós aplicamos lá na primeira matéria a corpos com centro de massa, momento de inércia. Depois nós fizemos carregamento de vigas, como vocês estão vendo aí. Aí a gente fazia a somatória das forças, tal, calculava a ação e reação, fazia cortes, fazia o diagrama da força cortante e tal, e depois o momento fletor e tal. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar o que a gente já sabe da primeira matéria e aplicar as leis da elasticidade nessa segunda parte. E aqui, especificamente, nós já estamos nos preocupando com a situação que é a seção transversal da viga. Então, nós temos uma viga em forma de I aí. Ela tem duas chapas, uma em cima e outra embaixo, e um eixo aqui que a gente chama de alma. Então, ela tem essas dimensões e tem esses perfis de tensão que está aqui. Então, o que é preciso é vocês aprenderem a calcular e a traçar esses perfis e calcular as forças na superfície, em cima, embaixo da chapa, e assim por diante. Então, aqui já estão os resultados, porque é um exercício resolvido. Então, nós vamos só mostrar como é que chegou nesses resultados aqui. Então, tem um elemento de volume aqui, né, tirado bem da chapa de cima, outro tirado da chapa de baixo, com as tensões aqui, né, de compressão, outra de tração, e assim por diante. Então, vamos ver lá. Então, esse carregamento, não sei se vocês lembram, carregamento constante, a força cortante é linear, e o momento fletor é quadrático. Então, por quê? Porque você vai integrando, né? Uma constante integrada dá uma reta integrada dá uma parábola. Então, o momento fletor é a duas integrais depois do carregamento. Então, espero que vocês lembrem disso. Uma outra coisa que vocês precisam lembrar da matéria 1 é que o momento de inércia de partes
né, de um corpo formado por partes, é a soma dos momentos de inércia. Se tiver vazado o corpo, você subtrai a forma que está vazada. Mas também tem o teorema dos eixos paralelos, que você vai sair do centro de massa, que é os momentos de inércia dessas barrinhas aqui, duas horizontais e uma vertical do centro de massa, e vai vir para o ponto de carregamento aqui do centro, ou linha neutra. Então, você precisa fazer esse deslocamento A vezes D ao quadrado. Tá? D é a distância que está separando, e o A aqui é a área. Certo? Então, o que acontece? Essa barrinha aqui, ó, ela tem as dimensões 250 milímetros, 150 milímetros, para cima e para baixo, 20 milímetros de espessura na alma, e nas duas chapas 20 milímetros. Então, o que acontece? Que está fazendo a continha, que é o quê? 1/12, né, espessura vezes altura elevado ao cubo. Esse é o momento de inércia do centro de massa. Equação que já é bem conhecida de vocês e tabelada. Então, esse exercício aqui, eu peguei da internet, eu estava melhorando a apostila, eu já coloquei uma apostila lá com as ilustrações sobre os cálculos que nós fizemos. Está bem detalhadinho lá. Aí é o seguinte, eu não tive tempo de fazer essa lista, eu achei essa lista aqui bem interessante, porque ele usa a mesma notação que eu uso, né, a mesma filosofia de trabalho, eu achei bem interessante. Bom, então, depois, quando eu tiver tempo, eu faço uma própria minha. Então, é o seguinte, nós temos duas barras, né, ou duas chapas, né, então vai multiplicar por 2, certo? E tem aqui o deslocamento para a posição que você quer. Então, a chapa aqui, ela tem 0,25 com 0,2, tudo passado para metro, né? Para 0,020, na verdade. E aqui a distância é 0,160. Por que é 0,160? Essa é a ideia. Você tem 150 aqui, ó, mais 10 que é até chegar no meio da primeira chapa, e mais 10 até chegar no meio da chapa de baixo. Então, está 160, por isso está 160 aqui. Somando isso aqui tudo, multiplicando e calculando, chega a um momento de inércia do conjunto, certo? Do conjunto em relação a esse eixo aqui. Então, essa chapa, ou essa viga, ela vai flexionar como se ela estivesse girando em relação ao eixo que passa pelo papel, que se aperta para baixo e ela sobe, né? Então, ela sobe as extremidades, certo? Então, você tem aí um eixo Z. X é na direção do comprimento, Y na direção perpendicular aqui, da carregamento, e Z é a direção do papel. Então, esse aqui é o momento IZZ, que nós estamos calculando. E agora, nós vamos calcular a tensão máxima nas posições correspondentes, que é em cima da chapa e embaixo, aqui embaixo, certo? Posição B e posição D. Então, eu usei a notação de C, sendo metade da largura, aqui também, essa apostila usou a mesma notação. Então, a tensão máxima, certo? Se ela for positiva, olha lá, certo? Aqui está sendo 12,7, né? Então, 12,7, onde é que ela está? Extração. Vamos lá. Então, aqui fica MC vezes o momento, dividido pelo momento de inércia. O momento fletor é um problema dado, ó, é 22,5, tá? Já foi deduzido de um corte aqui, de um carregamento que foi feito e assim por diante, para chegar nesse valor de momento fletor aqui, 22,5. Tá? Momento fletor vezes a metade da altura, certo? Até o ponto, né, na verdade, você calcula, né, você multiplica, divide, tem 12,7. Na posição B, MYB, né, que é uma posição intermediária, não é metade da altura. Então, aqui, dividido por mesmo y, dá 11,2, e aí está o resultado aqui embaixo. Aqui em cima. Então, 12,7 e 11,2, aqui, ó, bem nessa posição aqui. Então, como a barra é simétrica aqui, então dá 12,7 em cima, 12,7 embaixo e 11,2 nessa parte aqui de cima. Tá? Bom, o que acontece aqui? Veja só, aqui
Ele está mostrando a situação na linha neutra, que é zero, e tem uma variação de tensão, né, de compressão, que vai crescendo até a superfície, e aqui de tração, que vai para baixo, até a superfície inferior. E esse é o problema típico que vai cair na prova. Então, aprendam a resolver esse tipo de problema. Eu posso dar um carregamento, pedir para vocês determinar o momento fletor e depois pedir a conta. Tá? Então, tem algumas análises que vocês têm que lembrar de fazer. Agora, esse outro problema, ele é simples, que ele já vai dar um momento fletor direto, e ele só vai pensar em duas situações. Você vai fazer um carregamento, né, com um momento fletor aplicado no eixo Z e outro no eixo Y. Então, o que é o eixo Z? É você flexionar a barra para cima, né? Porque lembre-se que a rotação em torno do eixo Z, mas essas pontas sobem. E no eixo Y, né, você rotaciona em relação ao eixo Y, certo? Mas a sua barra, ela está vindo para frente, tá? Então, uma posição vai para cima e outra vai para frente. Ou para frente ou para trás, né? Ou para cima e para baixo. Certo? Então, aqui já está a situação resolvida, né? Aqui a resposta do problema está sendo dada para o eixo Z e para o eixo Y aqui do lado. Só que tem o cálculo, então vamos ao cálculo. Calcula o momento de inércia, certo? 0,60, 0,20 ao quadrado por 12. Aqui, olha, 0,60 é essa largura aqui, tá? E 0,12, na verdade, né? Essa altura ao cubo, né? Cubo. Nossa, eu falei quadrado, desculpa. Eu estava vendo quadrado. Deixa eu aumentar aqui. Não, o 3 está bem pequenininho. É ao cubo, por 12. Então, calcula o momento de inércia nesse eixo, Z, e no eixo Y. Veja a troca dos valores. 0,60 por 0,12 ao cubo, aqui é 0,12 vezes 0,60 ao cubo. Aí tem a tensão máxima, usa o valor que ele deu, né? 2 vezes 10 a 3, C, metade da altura, e o Z calculado num e no outro, e tem dois valores diferentes. Ok? Então é o seguinte, vamos só pensar no seguinte, esse problema é mais simples do que esse. Então eu gosto de colocar os problemas e os conceitos na ordem ascendente, linear de raciocínio, o mais simples, depois o mais complicado. Então aqui a lista de exercício, ela já deu um salto, né? Começa com o problema mais complicado, aí vai para o mais simples. Então eu começaria a lista aqui, ó. Problema 1, problema... Porque não adianta você tem que crescer o seu raciocínio. Não fazer confusão, tá? Bom, agora uma barra circular, certo? Então, logo depois aqui, se fosse uma lista minha, eu colocaria uma barra triangular, que é simples também. Agora vem uma barra circular. Então, veja, nós estamos trabalhando com qualquer seção transversal. Isso significa que você tem o problema, né? Que está mudando o carregamento e a seção transversal e possivelmente o material. Tá? Então, aqui tem uma haste de aço com um diâmetro de 20 milímetros, está sujeito a um momento interno de 300 Newton vezes metro, que é o mesmo que Joule, tá? Determinando a tensão criada nos pontos A e B, que aqui nesses pontos há um ângulo de 45 graus, e aqui bem na superfície em cima. Além disso, trace um rascunho de uma vista tridimensional da distribuição de tensão que age na seção. Aí ele vai traçar aqui, porque aqui já está a resposta. Tá certo? E ele vai calcular essa tensão a 45 graus, que é um valor aqui, bem aqui intermediário, e uma tensão num valor final aqui em cima. Mas aqui é o perfil todo, né? Dessa situação de carregamento aí, com distribuição de tensão interna. Aí você tem o quê? O momento de inércia de uma barra de seção retangular, que é π sobre 4, C a quarta. Tá? Isso é tabelado. Tá? Na primeira matéria, eu pedia para vocês calcular o momento de inércia. Agora, vocês têm que usar tabela. Tá? Porque o objetivo da matéria agora é outro. Então, não esqueçam de usar corretamente o momento de inércia, porque senão o resultado fica tudo errado,
já no cálculo de inércia. Bom, esse diâmetro aqui, ó, ele é 20, então o raio aqui é 10, certo? Ó, diâmetro 20, raio 10. E aí, naquela posição lá, é o raio sendo de 45, que é 7,0711. Usa o momento fletor de 300 Nm, multiplica pela YA, divide pelo momento de inércia, tem um valor, multiplica pelo YB, tem um valor. Tá? Então, exercício resolvido número 3. Exercício resolvido número 4. Então, nós temos duas opções de projeto aqui, certo? Essas opções de projeto significam o quê? Que você quer saber qual é a melhor condição para economizar material ou para obter a melhor resistência. Certo? Então, você tem que pensar sempre nas duas situações. Ou otimiza para a resistência ou otimiza para o custo. Certo? Então, aqui é o seguinte, nós temos uma viga em forma de I, um cara está pensando em colocar a alma com o dobro da espessura aqui, e o outro está pensando em colocar as chapas com o dobro da espessura. Qual será a melhor condição, né, com menor quantidade de tensão de flexão? Ele quer saber a menor quantidade, ele quer a menor tensão de flexão. É um problema acadêmico, né? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Calcula o momento de inércia das chapas, todas elas, certo? Deslocado do seu centro de massa individualmente para um centro comum no meio aqui. Por isso que tem o momento do centro de do momento de inércia aqui individual multiplicado por 2 vezes a área para o deslocamento da posição, que é a metade aqui da situação. Aqui é o outro pedaço, né, que é o pedaço aqui com essa espessura de 30. Tá? Então, essas são duas chapas, mais o pedaço da alma aqui, esse eixo aqui, espessura de 30. Bom, aí você vai ter o outro projeto, que o outro projeto é o quê? Você tem agora o dobro das placas, certo? Você faz um deslocamento agora um pouquinho diferente, tá certo? A área também muda, né? Porque agora a área é do dobro, 2 vezes o valor de cada peça, vezes o momento de inércia da alma, que agora só tem uma espessura de 15 antes de uma espessura de 30. Então, aqui calcula e veja 2 momentos de inércia. Aí você tem agora calcular a tensão. MC, M o valor dado, que é 150, C, que é a altura, metade da altura aqui vai ser 0,165, na outra vai ser 0,180, dividido pelos respectivos momentos de inércia, dá o quê? Dá 114,34 megapascal projeto A e 74,72 projeto B. Então, qual que é o que tem menor tensão? É projeto B. Resposta projeto B. Ok? Agora, aqui é uma alavanca de um cortador de grama. Então, esse problema aqui já é bem específico. Outros aqui para frente, ó, o que eu colocaria na sequência também, ó, outros problemas aqui, a gente vai vendo com calma. Né? Aí tem problemas mais complicados, mas eu colocaria esse outro problema aqui, né? Ele parece complicado por causa do desenho, mas ele é simples no cálculo, veja lá. Uma alavanca de controle é usada em um cortador de grama de empurrar. Então, essa alavanca aqui, você puxa ela empurra esse pino aqui, ou puxa, né? Puxa ou empurra. Determine a tensão de flexão máxima na seção AA, que é essa seção aqui, considerando isso aqui uma viga, né? Uma barra. Da alavanca, se uma força de 100 newtons, que é essa daqui, for aplicada ao cabo. A alavanca é suportada por um pino em A e um cabo em B. Certo? A seção é quadrada, então é uma viga ou barra retangular, de 6 milímetros por 6. O comprimento é 50, né? E 25 aqui. Então, vamos lá.
Então, ele quer cálculo nessa situação aí. Então, o que ele faz? Ele faz somatória dos momentos, né, mais um momento fletor aqui dá zero. Então, ele encontra que é 100 vezes 0,5 mais m mais 100 dá 50 Nm. Calcula o momento de inércia da barra retangular, certo? Que é 6 por 6, então 6 por 6 é 6 vezes 6 ao cubo, então dá 0,06 a 4. E por 12 é esse momento de inércia. Aí calcula aqui, ó, já tem um momento que é 5, o C é metade da altura lá, que é 0,03, ele é 6, então é metade de 0,03, e divide o momento de inércia encontra 138,89 megapascal. Bom, vamos mais outro problema. Problema idêntico àquele anterior, só que aqui o I, né, a parte de baixo, a chapa é menor. Uma viga composta por 3 tábuas de madeira, né, pregadas com a nossa figura, se o momento que haja na seção for 1,5 kN. Determine a tensão de flexão máxima na viga, faça um desenho tridimensional da distribuição de tensão que haja. Então, veja só. Em relação àquele segundo problema, os perfis são muito parecidos. Por que que agora não é simétrico? E por que que está um pouco para cima? Exatamente porque tem uma tábua de madeira maior em cima, uma tábua menor. Então, as tensões se modificaram, tornando-se não simétricas, porque o corpo não está mais simétrico em relação a esse eixo aqui. Então, elas se modificam para cima e também a linha neutra não passa pelo centro aqui dessa barra. Tá certo? Essa tábua aqui vertical. Então, a primeiro calcula-se o centro de massa aqui, né? Ele quer saber a distribuição, o desenho, então, tensão máxima da viga. Então, ele vai calcular aqui a posição do centro de massa, que é a área de cada tábua, né? Vezes a posição do centro de massa da tábua, dividido pela somatória das áreas. Então, vai multiplicando as dimensões das áreas, a posição é 19, a outra é 188, a outra é 357. É só você ir percebendo aqui pelas contas, né? Você vai determinando as posições e encontra que o centro de massa desse negócio aqui é 216. Então, está um pouquinho para cima da metade aqui. Tá certo? Momento de inércia também é feito para os três pedaços, com as respectivas dimensões e os deslocamentos para um ponto comum. Uma coisa que tem que lembrar, que você tem que ter um end inércia em relação ao centro de massa, você tem que agora colocar um sistema de coordenadas em uma posição aqui. Então, quando você vai fazer essa somatória do centro de massa, você está sempre pegando em relação à referência àquela tábua, referência àquela tábua, referência àquela outra tábua. E o momento de inércia também, certo? Você vai ter que deslocar por meio de uma referência comum. Aqui tem uma referência comum para o centro de massa, uma referência comum ao momento de inércia. Aí, depois que determina o momento de inércia e a posição que vai te interessar, né, você vai lá, arredonda aqui para 3, né, 0,2163, calcula MC, momento vezes a posição, dividido por I, tem a tensão na posição. Ok? Então, aqui pelo sigma A, que já seria uma outra posição aqui, né, menos 0,38, certo? Que é essa espessura aqui. Então, você vem aqui mais para baixo. Então, dá um sigma A desse valor aqui, o outro sigma D, uma posição D aqui. Então, aí nós temos A, B, C, D. 4 posições aqui, né? Ele colocou A, B, cadê o C, D? Não colocou. Onde está o CD? Vamos ver aqui pela conta onde está o CD. Ah, 0,38 menos. Esse é menos. A parte de baixo, né? A parte de cima. E aqui, 0,376. E aqui a posição no próprio centroide. Tá?
Bom, então tem 4 valores aqui. Então está resolvido o problema da tensão nessa viga em I. Agora, vamos ver o próximo desenho. Se a viga for submetida a um cisalhamento de 15, agora ele está dando cisalhamento. Determine a tensão cisalhamento na alma em A e B. Indique os componentes da tensão cisalhamento sobre o elemento de volume localizado nesses pontos. Então, considere W, né, 125 milímetros, e mostre que o eixo neutro está localizado a 0,1747 em relação à parte inferior. E NA, que é o momento de inércia, né, em A é 0,21 vezes 10 a menos 3. Aqui nós temos as dimensões da barra, né? O A está aqui, o B aqui, certo? E aí você vai ter o Y de 174,7 milímetros, calculado pela posição do centroide, o centro de massa. Depois calcula o momento de inércia para NA, né? A posição A aqui. E aí você tem o momento de inércia do centro de massa, mais o deslocamento. O momento de inércia do centro de massa, mais o deslocamento, são 3 peças, 3 contas, tem um único momento de inércia, aí calcula o QA. Lembre-se o seguinte, na apostila minha eu chamei de KA, esse cara aqui está chamando de QA, QB, tá certo? Então, esse valor aqui, ó, você pega a área, multiplica pelo ICG, que é aquele ponto que está lá, que foi descoberto lá. Tá? Então, você tem o KA e o KB, tá certo? Que se você souber a posição correta já, você pode fazer usando essa fórmula aqui. Senão, você tem que fazer aquela integral que eu ensinei. Então, aqui tá, ele já sabe que ele quer naquela posição lá, tá? Que é o ICG, aí ele multiplica só pela área, porque esse valor aqui é igual a integral de y dA. Então, aí, a mesma coisa para o QB. Então, aí ele tem o QA, QB. Por quê? Porque ele quer uma tensão cisalhante, que é V, que é aquela que ele... Aliás, deixa eu ver quanto que ele deu lá. 15 kN. QA, que é o valor que ele encontrou aqui, dividido pelo I, momento de inércia calculado. TA, a espessura em A. TB, espessura em B. Então, só coloca na fórmula, multiplica, divide, deu 101,99 megapascal. Tensão em B, 1,65 megapascal. Ok? A e B. Carregamento vertical para baixo. Agora vem um tubo oco. Se o tubo estiver sujeito a cisalhamento de 75 kN, determine a tensão de cisalhamento máximo. Bom, aí ele vai calcular o Q máximo, né? Que é o A' vezes o ICG, que é a posição do centro de massa e tal. Usando aqui essa equação, ele vai ter que subtrair 2 áreas, certo? Por quê? Porque é um cilindro oco. A parte do oco entra como subtração. Tanto no cálculo de centro de massa, como no cálculo no momento de inércia. A outra conta lá também, ó, entra como subtração, raio interno, raio externo. Aí tem a posição aqui. Aí a tensão de cisalhamento é V, Q máximo, né, que é esse valor aqui, dividido por I, momento de inércia calculado, D a espessura, né, que é a espessura aqui de 0,02. Tá bom? Do 43,17 megapascal. Mais algum exercício? Outro. Agora, uma viga em T, com esse carregamento aqui, que está sujeito ao carregamento demonstrado, determina a tensão de cisalhamento transversal máximo na seção crítica da viga. Tá? Eu tenho um carregamento a 2 metros, depois anda mais 3,5, tem outro carregamento aqui. Faz a somatória dos momentos fletor igual a 0, encontra o valor dVB, faz a somatória das forças, encontra o valor dVA, certo? E aí, pronto. Ele já sabe que 1 é 19,43, essa reação aqui,
E essa reação aqui, 24,57. Pronto. Agora, ele faz um diagrama, ó, tá certo? E aqui as dimensões da peça. Aí ele encontra aqui que o VA, que é o V máximo, é 24,57 kN. Tá? Então, ele está querendo exatamente a tensão cisalhento máxima. Então, tem que usar o V máximo. Tá? E a viga em P. A posição aqui, ó, do centro, do centroide para essa viga, ela está deslocada. Se não tivesse essa base, ele é bem no meio dessa. Então, como tem essa barra para cima aqui, essa chapa aqui em cima, então ela sobe, o centro de massa sobe um pouco. Então, o momento de inércia, aliás, o centro de massa dá 80 milímetros. Pela mesma equação que já foi, tem que aprender a usar essa equação e essa daqui do momento de inércia. Aí faz o deslocamento para o ponto comum, né? Porque você tem o momento de inércia em relação ao centro e massa em relação ao centro de massa. Então, você tem que tirar daqui para um ponto comum, tirar daqui outro ponto comum. Então, vamos ver lá, que máxima aí, a linha. A área você já tem, o a linha você usa o que você tem lá. Onde está aqui? Ah, não, 001 e o outro 003. E é. Cadê o desenho? Cadê o desenho? Ele deu o tamanho da chapa? A seção crítica da viga. Opa, eu fiquei. Bom, faltou ele colocar isso no desenho, né? Ele colocar isso aqui no desenho. Será que é da problema de cima? Não. Nada a ver. Vou colocar isso aqui no desenho. Essa área aqui, tudo bem, dá para ver. 0201, 03, 001. Então ficou 6,4 vezes 10 menos 5 metros ao cúbico. Vou dar uma conferida depois, se tiver algum problema aqui nesse aula que vem, eu explico melhor. Aconteceu aqui. As dimensões aqui dá, é 20 por 100, né? 100 por 20 e tal. Então aqui teve as dimensões também estão aqui. Ele está usando essa dimensão aqui. A área, mas essa daqui que é o 0,3. Bom, e aí calculou a tensão máxima. Vou dar uma olhada melhor nesse desenho por causa desse 0,3 aqui. Bom, agora vamos para outro problema com carregamento também. Força P. Elemento pode suportar tensão cisalhamento admissível até 70 megapascal. Os apoios A e B exercem totalmente reações verticais sobre a viga. Tem 1 metro, 2 metros, 1 metro. Faz o balanço das forças, o balanço dos momentos. Tira VA, P mais 3 kN, VA e VB. Eu sempre uso o primeiro balanço das forças, né? Eu coloco aqui sempre da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aqui ele colocou primeiro balanço dos momentos, balanço das forças, tem razão. Bom, tira VA, VB, traça o diagrama, tem o perfil da viga aqui, V máxima é igual a P, calcula a posição do centroide, com as dimensões que a gente tem, 40 por 60, 160 por 40, certo? Esse desenho tinha que estar mais detalhado para a gente saber, né? 40 deve ser isso aqui por 60. 40 por 60. E 140. Nossa. 40 por 60, 40 por 60. Essa posição que é 30.
160 por 40. Ah, tá. Aqui é 160 por 40, tá certo. 160 por 40, tá. Então tem o centro de massa desse ponto, centro de massa desse, e ele vai fazer a somatória para essa situação. Então tem 2 vezes 40 por 60, mais uma vez 160 por 40, vai encontrar o centro de massa por aqui do 58,57. Que máximo é isso aqui, né? Que é 2 vezes os valores de a linha, né? Vezes YCG, que é a metade, né, desse daqui, parece. Exatamente, metade desse valor aqui. Deixa eu ver o que mais. E aqui tem o... Isso, 0,5857, está aqui. Vezes 40. E a metade encontra o Q máximo lá, que é o meu KA lá. Seria, na minha apostila, seria KA. O momento de inércia é a mesma coisa, ó, 2 placas, mais o deslocamento, mais o outro pedaço com o deslocamento, que é do teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia final, T máximo, V máximo que foi lá, Q máximo, que está aqui, sobre o I vezes a espessura, encontra que P, né, para essa situação, né, de tal máximo de 70, certo? Você encontra um P de 373,43. Tá? Tem que lembrar da tensão admissível aqui, que ele inverteu o problema. Agora ele não quis saber da tensão, ele deu a tensão e quis saber o P, força. E aí, pessoal? Então, essa é uma aulinha. Essa apostilinha de exercício resolvido já está postada lá, certo? Pensem em problemas desse tipo, tá certo? Para vocês saberem como resolver as questões práticas da prova. Então, a prova vai ter questões teóricas e práticas nesse nível, tá? Esse nível aqui. E esse estilo de questão aí. Tá bom? Alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, podem se manifestar agora. Não, professor, eu acho que na hora de tentar fazer sozinho, daí que vai aparecer as dúvidas, mas aparentemente, não. No começo aqui é só aplicação de forma, a gente já tem que considerar que você sabe fazer esses cortes, calcular essas reações, como a gente já aprendeu antes. Mas façam o seguinte, tentem fazer exercícios aí deixa eu ver, pelo livro do Hibbeler, ou qualquer outro mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei, lá eu não coloquei exercícios propostos. Mas eu posso mandar para vocês alguns exercícios propostos, tá? Para vocês se treinar, qualquer coisa vocês venham com dúvida. Se mesmo vocês refazendo, a dica é o seguinte, pega uma caneta, senta com papel e refaz tudo isso aqui como se você estivesse copiando, mas entendendo o que está fazendo. Aí depois que você fizer isso aqui tudo, como se estivesse copiando, aí você pega um exercício proposto e começa a fazer. Vou ver se eu mando alguma coisa de exercício proposto, né? Porque é o seguinte, esse assunto ele vai encerrar aqui e vai entrar um novo assunto, que seria coisa do último bimestre, né? Até o final da matéria. Então, a prova teria uma questão, 2 ou 3 questões dessa aqui, o restante da outra matéria, que ainda vem, tá bom? Então, é isso aí. Então, se vocês não entenderem o desenvolvimento da apostila, porque que fala de flexão e depois fala de cisalhamento, né, e aí chega lá nessas equações que a gente acabou de mostrar aqui, né, chega em cada uma delas, e depois monta o tensor das tensões, coisas desse tipo. Qualquer dúvida que vocês me perguntam, a próxima aula eu explico, porque lá eu organizei na sequência, né, todos os assuntos que estão envolvidos para montar o problema final, né? Certo? Então, a gente pega um problema de elasticidade,
e separa ele em tensão de cisalhamento, né? Em tensão normal, torção, e vai separando. E nesse assunto aqui, a gente está combinando algumas coisas, né? Cisalhamento com flexão, né? Na própria flexão já tem tensão normal e tensão tangencial, né? Então, a gente já está combinando os esforços para um problema real. Ok? Então, é isso aí. Se vocês quiserem estudar também por outro material, para fazer uma revisão completa, tem um material da resistência dos materiais da UFPR. Está bem resumidinho, é feito por um colega meu lá do Marco Agenta, que fez doutorado lá junto comigo, e ele é um cara bem sintético, resumido. Então, vocês peguem esse material da UFPR aqui, ó, Resistência dos Materiais, que é para engenharia civil, e lá também vocês vão ter ideia bem geral da matéria, tá? Caso vocês encontrem alguma dificuldade. Tá certo? Eu baixei capítulo 1, capítulo 2, são 10 capítulos, aí você tem uma ideia bem geral de toda a matéria. É bem conceitualzinho mesmo. Já coloca o conceito e a forma, conceito e a forma. Tá? Eu prefiro que vocês procurem do que eu mandar para vocês, senão alguém vai dizer assim, ele está usando a apostila do outro professor. Né? Eu tenho a minha, ele tem a dele, mas eu estou sugerindo assim como uma forma de você ter uma visão diferente. Né? O estilo diferente, didático diferente aqui. Ele coloca aqui, ó, bem tópicos, tal, resumido, certo? E vai direto aos desenhos. E a explicaçãozinha é como se fosse um resumo. Tá? Caso vocês tenham algum problema aí, para tirar alguma dúvida. Eu pergunto na próxima aula, quase ninguém pergunta nada. Tá bom? Tudo bem. É isso aí. Está encerrada a aula, então, até a semana que vem. Já tem um formulário lá, façam o formulário. Eu vou preparar o desse daqui e vou mandar para vocês tudo para preparação para a prova. Eu tiro as questões da prova, baseada nos formulários, e nesses exercícios resolvidos que eu dei aí. Tá? Depois já vai entrar com outra matéria. Eu queria fazer a outra matéria de uma forma bem dinâmica. O que eu queria fazer? A outra matéria dá para a gente trabalhar junto com o notebook. Aí, se vocês, que eu vou ensinar a fazer tudo, os cálculos, que assim, como engenheiro, você vai montar uma planilha e vai aprender o conteúdo da matéria. Se a gente conseguir fazer, porque eu fazia isso em sala de aula, se você conseguir fazer isso online, você vai ganhar uma técnica matemática usando no Excel. Todo mundo aí sabe usar Excel? Sim. Tá. Aí vocês ficam com, por exemplo, com uma planilha que, por exemplo, se eu for fazer uma análise microscópica, calcular a tensão no material. Se você determinar as deformações, subir um modo elástico, lá no FEG, vocês usam lá um aparelhinho que determina as deformações internas no material. Se multiplica pelo modo elástico do material, tem a tensão. Aí com as tensões você faz decomposição de tensão usando o cálculo que eu vou ensinar. Né? Então, é uma coisa assim que fica um material útil para vocês. Mas eu quero testar se vai dar certo online, né? Porque aqui eu posso postar aqui, apresentar a minha tela do meu notebook, ensinar como fazer as colunas. Mas eu ia na sala de aula de carteira em carteira, ajudando a fazer as contas, os comandos, corrigindo, verificando. E aqui eu não sei se a gente vai ter essa mesma eficiência. Mas é uma maneira de aprender a outra matéria fazendo, tá? Não só ouvindo e vendo o professor escrever as contas, como a gente fazia no quadro. É uma coisa que a gente aprende fazendo. Mas vamos ver, tá bom? Então, nós vamos ter mais ainda uma aula aí, se caso tenha dúvidas, aí a gente entra na próxima matéria. Eu vou dar uma olhada no programa para ver se faltando algum tópico. Ok? Ok, professor. Tá bom, obrigado. Até semana que vem. Até. Bom final de semana. Para você também. Professor, a entrega dos questionários é até a prova, então, a data limite?
É isso, eu sempre deixo até a prova, porque a prova referente àquele questionário vai até a data da prova. Beleza. A prova ainda não foi marcada, porque tem matéria ainda para continuar. Tem esse questionário que ficou faltando, que é o de cisalhamento e torção, ele vai só completar a nota, ele não vai entrar na prova, tá? Uhum. Por quê? Porque o cisalhamento e a torção estão embutidos dentro desse assunto, então não precisa eu cobrar da prova o mesmo que eu cobrei do formulário, né? Sim. Mas vocês têm que fazer o formulário para poder entender o assunto, porque, por exemplo, nessa viga que a gente está fazendo de flexão e tudo, e de combinação de esforços, já está embutido cisalhamento e torção, tá? Então, é um assunto assim que vai cair na prova, mas de uma forma indireta. Beleza, professor. Obrigado. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau.